A gente vai te contar essa história aqui no Ciência Política. A imagem mostra a estrada da Chapadinha Sul inteiramente intrafegável. Você está vendo aí, cortada a estrada, essa estrada que dá acesso ao povoado Chapadinha Sul. Por aí passa o Riacho Marimba e ele transbordou, cortou a estrada. Essa caminhonete tenta atravessar o trecho, mas não consegue. E na zona rural, também na zona urbana da capital, os efeitos da chuva são bastante visíveis. Essa estrada foi parar no plenário da Câmara hoje. Alessio, conta essa história pra gente. É isso, Nunes. Parece que aquele prazo, colocado ali pelos vereadores de 100 dias, a chamada lua de mel, encerrou antes da hora. Acabou a trégua? Acabou. Trégua rompida. Trégua rompida. Foi, pelo menos, a sinalização que deu o vereador Fernando Lima, do PDT. Ele que estava ali, inclusive junto com toda a bancada do partido, se alinhando, se aproximando do prefeito Silvio Mendes, fez um discurso muito duro no plenário, dizendo que não tinha desculpa, que não tinha uma justificativa plausível para já estar entrando no terceiro mês de governo do prefeito Silvio Mendes e ainda não ter, por exemplo, o emplacamento dos veículos oficiais da prefeitura em dias. Ele citou que não tem como mais ficar colocando a culpa na gestão anterior do prefeito Dr. Pessoa, de que tem que resolver, de que não pode passar o ano com essa afirmação, com essa alegação. E aí ele diz... O emplacamento entrou na história por quê? Porque ele queria, junto com outros vereadores, resolver por conta, mandando caçambas, mandando máquinas mesmo para fazer o reparo dessa estrada. E aí, quando foi pedir, solicitou, na verdade, a SDR, o auxílio dos carros oficiais da prefeitura para também ajudar nesse reparo das estradas, sobretudo da Chapadinha Sul, o vídeo que a gente acompanha agora, ele recebeu a resposta de que os veículos oficiais da prefeitura estavam com emplacamento atrasado. Então a caçamba da prefeitura não poderia ir resolver o problema porque está com emplacamento atrasado. Exato. Foi essa a resposta que o vereador Fernando Lima recebeu da SDR, a Superintendência de Desenvolvimento Rural da capital. E aí ele desabafou no plenário da Câmara. Vamos ver o que ele disse. O vereador Deolindo, isso é uma vergonha. E aí justifica-se isso na gestão passada. Foi um desastre? Foi um desastre. Mas a gente já está aqui em março. No meio do mês de março, a gente não pode estar se lamentando por uma gestão pífia que passou, não. É unir força e resolver o problema. A gente já está com 3 meses da gestão. Vereador Inácio, não tem justificativa para o emplacamento dos veículos que está atrasado, não. Falta gestão, falta competência. Tem que ter ação. Tem que ter planejamento. Se não houver isso, vai passar os 4 anos só jogando a culpa na gestão pífia que passou. Dragalando para resolver por conta. Por conta própria, com as máquinas dos vereadores, dos amigos, enfim. E o líder do prefeito, o vereador Bruno Vilarinho, ele respondeu para Marta Santos. Vamos ver o que ele disse. Um desastre? Foi. Eu de imediato tenho contato com o secretário da SDR, ainda dentro da sessão, para que eu pudesse ficar sabendo como foi a situação. E o secretário me explicou que a caçamba estava com o documento atrasado, eles estavam colocando o documento em dia, por isso não tinham mandado. Isso mostra uma responsabilidade da gestão de procurar colocar as coisas de maneira correta para funcionar. Aí ele vê a responsabilidade da prefeitura colocar a coisa de forma correta para funcionar. O fato é que a trégua foi rompida, Cíntia. Exatamente. E essa conta ia chegar para a prefeitura. Eu tenho falado aqui desde o início que quando uma gestão que sucede uma outra gestão considerada desastrosa, ela não pode fingir que a outra gestão que antecedeu não foi desastrosa. E mais do que isso, ela não pode deixar de repassar para a população o que está errado, de uma forma transparente, com números, não apenas com declarações vazias, porque isso a gente já ouviu. Estava tudo quebrado. Não tinha... os carros estavam todos atrasados. Eu vi hoje, por exemplo, que grande parte dos programas
da área de saúde, por exemplo, de combate ao tabagismo, estavam todos encerrados. Não estava funcionando. Mas isso tudo a gente não ficou sabendo. Porque na hora de se divulgar, e aí, repito, toda vez quando eu falo desse assunto, eu lembro de dizer, a gente não está falando de caça às bruxas. Nós estamos falando de algo que é obrigatório, que é, durante a transição, se divulgar um relatório de transição com as informações que são importantes para que a população, para que os vereadores, para que os órgãos fiscalizadores tenham acesso. A população também merece saber o que está errado, o que estava errado. A própria população. E quando eu digo que essa conta está chegando, e está chegando cedo, a gente já sabia que ela ia chegar. Porque agora, 3 meses depois, uma declaração como essa do líder do prefeito, ela vai soar como? Como uma atitude defensiva. Mas por que isso não foi informado antes? Não já se previa que isso ia acontecer? Porque eu acho perfeitamente esperado que estradas rompam no inverno que está sendo rigoroso, que a S-Trans deixe de fiscalizar, porque não tinha veículo, porque não tinha pessoal suficiente. Eu acho que tudo isso era esperado, era planejado. Portanto, era uma obrigatoriedade, inclusive, sempre lembrando que temos uma lei de transição que deve ser cumprida e que não foi cumprida nesse aspecto, o aspecto de divulgação. Divulgação de informações, não é para tititi, não é para fazer fofoquinha, né? Porque isso está obrigado, está na lei. Tem que ser transparente, tem que se dar transparência, tem que se dar publicidade ao que foi encontrado, porque esse é um direito da população de Teresina. Ainda dá tempo de fazer, podiam fazer. É isso, a transição não deixou muito claro qual eram os problemas da cidade, e isso é um dever da gestão e um direito do contribuinte, um direito da população. E os problemas, a gente sabe, são muitos e estão aparecendo. E o vereador Fernando Lima, Aline, ele é muito claro na sua pontuação, que é preciso gestão, que é preciso ação para resolver os problemas, que a culpa da gestão passada tem validade, vai passar, para ele já venceu e a cobrança já está sendo feita. Caos na saúde, né, que era gritante, que estava à vista de todos nós. E agora os outros problemas estruturais da cidade estão vindo à tona, com as chuvas e com outras problemáticas mais. Realmente, aquela fase de trégua, de início da gestão, está passando. E aí é preciso dar uma resposta mais incisiva, mais definitiva para a população. Arremata, Lécio. Ananias, a gente tinha falado, né, que os vereadores estavam aí nessa trégua justamente porque encontraram, de fato, uma gestão desorganizada, encontraram uma cidade aí ao caos, né, jogada ao caos. Mas não pode ficar jogando essa desculpa daqui para frente, né? Eu acho que agora a prefeitura, o próprio prefeito tem que tomar essas decisões, como a Aline disse, um pouco mais efetivas, porque, de fato, não tem como ficar utilizando essa justificativa, e eu até recordo o que a Cíntia disse. A gente sempre comentava sobre a questão da transição, sempre foi falado. A gente encontrou a cidade sem dinheiro, a gente encontrou a cidade com contratos fraudulentos. Por que não mostra para a população? Quanto é que não tinha em caixa? Quanto é que tinha de prejuízo? Qual era o contrato que estava fraudulento? Isso tudo ajudaria a entender também a situação, mas parece que não é um interesse, né? Mostrar de fato como foi encontrado, o que está sendo feito, inclusive, para ser resolvido, porque isso poderia, inclusive, amenizar o tom das críticas dos vereadores, que certamente vão aumentar daqui para frente. Isso não é negociável. Isso não é negociável. Sim. Não é o tipo de negociação que se faça em relação a poder político. Sim. Isso não é negociável, porque isso não pertence ao prefeito que entra, nem ao prefeito que sai. Isso pertence à população. É uma legislação, está na lei e precisa ser cumprida. E o vereador é aquele que está na ponta, sentindo... É o fiscal da população. E não tem informações. Direto, Você vê que, por exemplo, as audiências públicas que estão acontecendo na Câmara, eu sei porque eu sempre procuro, eu sempre pergunto, onde estão os relatórios? Onde estão as informações? Audiência pública sobre saúde, cadê o relatório da Fundação Municipal de Saúde? Não, a gente não recebeu ainda. Ah, não, só está com o presidente Enzo. Ah, o presidente não divulgou. Aí você tem que assistir a sessão todinha, que foi o que eu fiz quando eu trouxe aqueles números da Fundação Municipal de Saúde. Ouvi toda a sessão, quase 2 horas de sessão,
de audiência pública com a apresentação dos slides, porque eu, jornalista, que pedi, não tive acesso ao relatório, porque somente o presidente da casa, Enzo Samuel, que deveria ter divulgado e não divulgou. Então, tem que assistir todinha a sessão para poder você entender o que está acontecendo. Tem que ser transparente. Todo mundo sabe que a situação é complicada, que há muita demanda, mas é preciso que a população entenda o que está acontecendo e o que está sendo feito para resolver os problemas. E, como eu dizia, o vereador na ponta, ele sofre diretamente a pressão, a cobrança, e chega a externar no plenário, como fez hoje o vereador Fernando Lima. Assim, então, transbordou. Às vezes certamente isso é até deve injusto continuar. para com a prefeitura atual, Sim. com o prefeito atual, com a gestão atual. Mas, a partir do momento em que a transição resolveu omitir as informações, alguém tem que ser responsabilizado. E rei morto é rei posto. E tem que resolver também, né? Um licenciamento de um veículo. Tem que resolver, O veículo parado